Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa palestra de hoje sobre a avaliação fisioterapêutica na fase pré-protética. Esse é um dos temas que eu mais gosto de abordar. Trabalhei por muito tempo com pacientes amputados de membros inferiores e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa minha experiência desse paciente que tem características muito próprias. A gente pensa lá quando estamos ainda aprendendo na faculdade como vocês, que a amputação de membro inferior só acontece em pessoas que andam de moto, que sofreram acidentes, ou a gente imagina que tratar um paciente amputado é como tratar qualquer outro paciente com uma condição traumato-ortopédica. Isso não é verdade, pessoal. Esse paciente em especial tem características muito específicas que devem ser avaliadas e ter em consideração que esse paciente também vai ficar muito tempo em um processo de reabilitação com várias etapas diferentes. Uma das etapas, talvez uma das mais demoradas, seria justamente essa que nós vamos falar hoje, a chamada pré-protética. A fase pré-protética, ela antecede o uso da prótese. E ela pode demorar ali de 12 a 18 meses, que é o tempo em que o coto de amputação vai demorar para se maturar, ou seja, para que ele não tenha mais alterações volumétricas. A gente vai falar sobre tudo aqui, mas saibam que essa fase ela pode ser bastante demorada e o acompanhamento fisioterapêutico é essencial para garantir que esse paciente no futuro venha a protetizar. Beleza? Vamos falar hoje então sobre a avaliação fisioterapêutica no paciente na fase pré-protética. Espero que vocês gostem. Essa palestra foi produzida com muito carinho para todos vocês. Vamos começar, pessoal. Nossos objetivos aqui hoje serão, portanto, identificar quais seriam as principais causas de amputações em membros inferiores, compreender como que nós devemos avaliar também o membro preservado. Muita gente só presta atenção lá no coto de amputação, no membro residual. Mas o membro preservado ele também é essencial, porque sem o membro preservado a gente não tem a deambulação, mesmo com a prótese. Quais características que nós devemos avaliar também no membro contralateral, e isso muita gente esquece. E nós vamos ver quais são as etapas de exame físico, especialmente para membro residual. E aqui fica um adendo muito importante para vocês, pessoal. Como que nós devemos referir o membro que foi amputado? Às vezes as pessoas falam, os próprios pacientes falam, cotoco, aquele que sobrou, o que eu tenho, né, o contrário, ou o que eu não tenho. Por mais que os pacientes façam esse tipo de brincadeira, saiba que isso não te dá o direito de fazê-las também. Sempre tente tratar de uma forma mais profissional possível com os pacientes, e os nomes corretos seriam: o lado amputado deve ser chamado de membro residual, o coto de amputação é apenas uma parte do membro residual, e o membro não amputado, se no caso for unilateral, é chamado de membro preservado, tá bom? Cuidado com esses termos, porque eles devem ser utilizados da melhor forma possível. Antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que são as amputações. E eu trago para vocês dados que são muito tristes, mas relevantes ao mesmo tempo. Por quê? Às vezes você pode pensar, eu vou trabalhar com paciente amputado, não vou ganhar dinheiro, porque não tem tanto amputado assim no Brasil. Eu conheço 1, 2, 3 pessoas no máximo. Mas olha que dado triste que eu trago para vocês e interessante ao mesmo tempo. É uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Ela ainda está um pouco desatualizada, ela é de 2022, com certeza os dados são piores hoje em dia, e na matéria se diz o seguinte, que a cirurgia para amputação de membros inferiores cresce 53% no Brasil em 9 anos. E a estimativa é que uma pessoa seja amputada a cada hora, 3 pessoas sejam amputadas no Brasil apenas em membros inferiores, tá? A gente não está levando em consideração aqui amputações de braço, amputações de mão ou de dedos, apenas de membros inferiores. E olha que coisa triste, em 2012, a estimativa era uma média mensal de 1.576 amputações por mês no Brasil, enquanto que em 2020 as amputações cresceram para uma média mensal de 2.301 e em 2021, 2.409. A gente tem que lembrar uma coisa, né? O que aconteceu nesses anos aqui, de 2020 a 2021? Vocês lembram de alguma coisa importante, relevante? A gente teve a pandemia de Covid-19 e várias cirurgias que eram eletivas não foram realizadas porque todos os esforços estavam concentrados na Covid-19. E mesmo assim o número de amputação cresceu pra caramba. Se a gente for ver uma média diária, no Brasil, praticamente 80 pessoas
são amputadas por dia somente em membros inferiores, 80 pessoas por dia. E as regiões que são mais afetadas, com certeza, são as regiões mais populosas e talvez que tenham mais acesso a serviços de saúde, porque em regiões onde o acesso é precário, a pessoa não tem nem chance de fazer a amputação, ela morre antes por alguma complicação. E aí nós temos a região sudeste, com o maior número de amputações no Brasil. E o que eu quero mostrar isso para vocês? Falta trabalho? Falta paciente? Com certeza não. Agora, a pergunta maior. Temos terapeutas capacitados para atender esses pacientes? Eu acho que ainda não, pessoal. É um tema que é muitas vezes esquecido na nossa graduação, é um tema que muita gente deixa de lado por achar que são poucos os pacientes ou que é um paciente como outro qualquer. E na hora de se trabalhar, quando chega um paciente amputado para você, se você faz um trabalho que não é específico para ele, tudo bem, você pode não melhorá-lo, mas o pior de tudo, você pode piorar muito a condição do paciente. Por isso, a formação de recursos humanos capacitados para atender essa população específica é essencial, e é por isso que eu trouxe esse tema para vocês tão relevante. As amputações talvez sejam uma das cirurgias mais antigas que nós conhecemos no mundo inteiro, e elas eram muito executadas principalmente nas guerras, ou mutações com mutilações. A grande diferença é que naquela época não se tinha anestesia, não se tinha conhecimento sobre antibióticos nem nada. Boa parte das pessoas que sofriam as amputações, elas acabavam morrendo de complicações depois, principalmente de infecções. Conforme nós vamos desenvolvendo esse conhecimento sobre recursos terapêuticos, hoje em dia as pessoas que sofrem uma amputação, elas não morrem mais por causa da amputação. E dois foram os grandes eventos que fizeram crescer esse conceito de como reintegrar a pessoa à sociedade. Foram as duas grandes guerras mundiais. Antes as pessoas iam às guerras, eram mutiladas e morriam. Nas últimas duas guerras mundiais, as pessoas iam às guerras, eram mutiladas e não morriam. E o que eu faço com aquela pessoa que não tem uma perna, aquela pessoa que não tem um braço? Deixa ela a par da sociedade, né? Deixa ela ali no cantinho dela, que ninguém quer ver. Mas não, eu preciso reintegrar essa pessoa à sociedade. Foi assim que surgiram vários conceitos muito importantes hoje em dia, da própria reabilitação, da protetização, dos esportes adaptados, que é uma forma também de se reintegrar a pessoa à sociedade após algum tipo de mutilação, como a amputação é uma mutilação. E hoje em dia a gente pode falar que sim, uma pessoa amputada, ela pode ter um estilo de vida, se não idêntico, muito próximo daquilo que ela tinha antes. E lógico que a sua aderência à reabilitação, as suas outras comorbidades, o acesso à tecnologia assistiva é essencial para garantir que isso aconteça. Mas sim, uma pessoa amputada hoje em dia, ela pode ter uma vida muito próxima daquela que ela almeja. E é por isso que a gente precisa prestar bastante atenção em como tratar esses pacientes. Quando nós falamos de principais causas que podem levar uma pessoa a sofrer uma amputação, com certeza a gente imagina que acidente de moto seja a principal causa, mas não é. Olha aqui que interessante. A principal causa é a doença vascular periférica. E muita gente falaria, é a diabetes. Não, pessoal, a diabetes não causa necessariamente a amputação. Mas a diabetes causa doença vascular periférica. E aí sim, a doença vascular periférica favorece a amputação. Nós temos as causas traumáticas, que aí entram todos os acidentes automobilísticos, principalmente. As causas tumorais, principalmente câncer no osso. Algumas malformações congênitas, em que se a pessoa tem uma malformação que está atrapalhando a sua funcionalidade, às vezes é melhor amputá-la para que ela tenha uma funcionalidade melhor do que conviver com aquela malformação. Doenças infecciosas, que também entram na questão da doença vascular periférica, e outras causas. Vamos começar com a doença vascular periférica. Ela acontece em pessoas mais velhas, geralmente, mas isso não é uma verdade. Eu já atendi pacientes mais novos que eu, com doença vascular periférica causada pela diabetes. E o que costuma acontecer seria o acúmulo de placas de ateroma, a aterosclerose, em vasos importantes que vão para os membros inferiores. E esses vasos, uma vez entupidos, vão causar a doença vascular periférica, a doença arterial obstrutiva periférica. E quando você tem uma artéria obstruída, o que vai acontecer é que chega menos sangue oxigenado para aquela região, leva a uma isquemia tecidual, e a isquemia tecidual pode levar à morte
desse mesmo tecido. Por isso que é muito importante que esse paciente ele seja avaliado bilateralmente, porque se ele tem doença arterial obstrutiva periférica por conta de diabetes, ele provavelmente vai ter em várias regiões do corpo, né? Se ele amputou o membro direito por causa de uma doença vascular periférica, a gente tem que avaliar o membro esquerdo, porque tem grande chance de ele também ter doença vascular periférica daquele lado e que ele venha a sofrer uma amputação no futuro. E infelizmente não é raro, uma vez que o paciente amputou um lado, que ele venha amputar o outro também, ele fica um bioamputado. É muito importante que a gente saiba que hoje em dia são vários os recursos que podem evitar uma amputação. A amputação, pessoal, ela era para ser o último recurso. A última coisa que eu posso fazer para salvar a sua vida é te amputar. Infelizmente, no Brasil, que a gente conhece hoje em dia, as amputações elas não têm sido mais escolhidas como o último recurso. Às vezes elas são os primeiros recursos. Por quê? Talvez pela falta de acesso à saúde, a falta de recursos ou de mão de obra qualificada para se fazer esses outros procedimentos, como as microcirurgias vasculares, pula-se todas as etapas que seriam de preservação do membro para uma etapa que é mais fácil, que é amputar. E isso é frequente. Eu atendi no sistema público de saúde mais de 2 anos, eu recebi os pacientes do SUS que sofriam amputação e a gente via que muitas vezes, infelizmente, talvez se esse paciente ele tivesse um plano de saúde, ele não precisaria amputar naquele momento. Não posso dizer que ele não venha a sofrer uma amputação no futuro, mas naquele momento existiam recursos suficientes para evitar uma amputação. Mas essa é a realidade que a gente viu e a gente tem que saber o que traz o paciente até a gente, muitas vezes, é a falta de acesso adequado à saúde. Quando a gente fala de causas traumáticas, como eu já disse para vocês, ela tem muita relação com acidentes automobilísticos e tem uma população muito específica que é acometida. São homens jovens. Por quê? Homens jovens geralmente são inconsequentes. Eles assumem os riscos, são cientes deles, assumem os riscos e, por conta desses riscos, eles sofrem as amputações. Mas mesmo para esses pacientes, ainda há recursos que podem evitar as amputações, como é o caso das microcirurgias aqui, em que você consegue utilizar retalhos suficientes para tentar preservar o membro. Imagina, olha, quão mutilado está esse membro aqui. Talvez a primeira opção seria, não, vamos amputar, ele está muito mutilado. Foram realizadas várias microcirurgias e ele ficou com o membro dessa forma. Olha lá, aqui uma outra ainda mais agressiva, como vocês podem ver na região da perna. E aí vocês podem se perguntar, beleza, não está bonito. Não está mesmo. O que você prefere? Você prefere ter uma perna que é feia, mas você tem? Ou você prefere ter uma prótese? Porque eu não sei se vocês têm noção disso, mas utilizar uma prótese gera um gasto energético que pode chegar ao dobro de alguém que tem o membro preservado. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que fazer uma caminhada para você que tem 2 pernas, você vai ter um gasto calórico ali de 300 quilocalorias. Se você utilizar uma prótese, dependendo da prótese utilizada, esse gasto pode ser de 600 quilocalorias. Olha a diferença, o dobro é um esforço muito grande. Portanto, a preservação do membro, ela é sim a melhor coisa possível, quando é possível, como nesse caso que eu mostrei para vocês. As causas tumorais hoje em dia, elas são menos frequentes, porque se tem acesso hoje em dia à identificação precoce de doenças tumorais, e quanto mais precoce for, menor serão as chances do paciente sofrer uma amputação. As causas congênitas, como vocês podem ver, pé torto congênito, outras malformações, que às vezes elas trazem mais dificuldade para a vida da pessoa do que se ela tivesse uma amputação. E aí se opta pela amputação com a protetização depois, para garantir que esse paciente ele possa ter uma vida e uma funcionalidade bem melhores. As doenças infecciosas, elas têm alta relação com as doenças arteriais obstrutivas periféricas, que são causadas pela diabetes. Qual que é a explicação disso tudo? O diabetes, ele pode influenciar de várias formas nas etapas que levariam à amputação. A primeira coisa seria que o diabetes, ele de certa forma favorece a formação de placas de ateroma, como a gente já falou. A segunda coisa
seria que, quando o paciente tem picos hiperglicêmicos, ele antecipa a apoptose das células de defesa, dos glóbulos brancos. O que seria a apoptose? Aquela morte programada que sempre tem que haver. Só que aí os soldadinhos que combatem as infecções duram menos tempo. Se eles duram menos tempo, é mais difícil de combater a infecção. E lembrem, a via está obstruída. A via que leva sangue oxigenado e os glóbulos brancos para o local está obstruída. Já chegam menos soldados e os soldados que chegam vivem menos tempo. Portanto, é quase que uma briga desleal, uma batalha desleal. E por fim, os próprios picos hiperglicêmicos, ou seja, o excesso de açúcar no sangue, é como se fosse um alimento para aqueles micro-organismos que causam infecção. Eles são mais fortes, os soldados contra eles duram menos e chegam em pouco volume. Portanto, é um prato cheio para que haja infecções e dessas infecções as amputações sejam necessárias. E por fim, a gente tem outras causas, como as queimaduras, que podem necessitar de amputações, dores intratáveis e a própria atrofia de Sudeck, são duas condições. Imagina, você sente uma dor que não tem tratamento mais nenhum, mas se você amputar aquele membro, talvez a dor pare, talvez. Você aceitaria a amputação? É uma escolha sua. E o congelamento nas lesões por frio não são tão comuns no Brasil, mas a gente costuma ver isso principalmente na internet, né? Há pouco tempo ficou bastante famoso esse vídeo aqui de um alpinista que foi fazer o seu esporte sem o uso de equipamento de proteção adequado. A lesão por fio levou a uma necrose dos dedos e ele necessitou de amputação de todos os dedos e a ponta ali do polegar. Vejam o quão importante é o uso desse equipamento para proteção da vida. As amputações elas são divididas por níveis. A gente chama essa amputação pelo nível em que ela foi executada. No caso das amputações de membro inferior, elas vão começar lá desde a pelve, com a hemipelvectomia, quando corta metade do osso da pelve, a desarticulação de quadril, depois nós temos as amputações transfemorais, desarticulação de joelho, transtibiais, desarticulação de tornozelo e as amputações parciais de pé, que são conhecidas como as amputações de Sain, que é a desarticulação de tornozelo, a desarticulação de Chopard e a amputação de Lisfranc são as mais conhecidas, mas nós temos também outras amputações, como Boyd e até uma amputação que parte o osso do calcânio e utiliza o próprio calcânio como um apoio para o paciente tentar deambular. Beleza, agora que a gente já viu um pouquinho sobre as amputações, vamos tentar entender quais são as particularidades desse paciente que sofreu uma amputação, como que a gente deve avaliá-lo. Isso é dividido em várias etapas e é muito importante a gente saber que nem sempre o paciente amputado irá protetizar. Nem sempre o objetivo nosso é que ele saia de lá com uma prótese. Nosso objetivo é que ele saia de lá funcional. Às vezes a prótese, dependendo da condição do paciente, vai trazer mais incapacidade, vai trazer mais dificuldade no seu dia a dia do que se ele utilizasse uma outra tecnologia assistiva, como uma cadeira de rodas ou então até as muletas. Nosso objetivo ali é que ele saia, não sabe quanto tempo, mas que ele saia dali funcional, ok? Não tenham essa impressão de que sempre a prótese vai ser a salvação para tudo, porque você vai se frustrar e você vai frustrar o paciente também. É muito importante que ele tenha noção disso. As etapas da avaliação, inicialmente, são muito parecidas com de qualquer outro paciente. Nós temos as etapas da identificação, qual é a queixa principal que esse paciente tem. A doença atual seria a própria amputação e como que ocorreu essa amputação, o que levou esse paciente a ter a amputação. A história patológica pregressa, que tem muita relação com as outras doenças que ele já tem. A história social e profissional, principalmente quando a gente fala de questões de acesso à moradia, se tem muitas escadas, como que vai ser a prótese, a escolha da prótese para esse paciente que tem muitas escadas, se esse paciente trabalha, quais são as características do seu trabalho que a gente deve levar em consideração na escolha da própria prótese. Porque quem escolhe a prótese, pessoal, somos nós, fisioterapeutas. Quem prescreve a prótese somos nós. E não é só botar num papelzinho lá, prescrevo prótese para o paciente. Não, a gente escolhe tudo da prótese. O tipo de encaixe, o tipo de joelho protético, o tipo de pé protético, todos os materiais são escolhidos por nós. Nós devemos saber isso para prescrever. E aí que já entra a grande diferença. Se você não sabe nem diferenciar uma prótese CAT-CAM
de uma prótese de contenção isquiática quadrilátera, bom, você não vai saber atender esse paciente, você não vai saber o que recomendar para ele, certo? Por isso que aqui também não é o meu objetivo mostrar tudo para vocês, porque seria uma palestra de horas, né? São dias para a gente aprender. Só quero sensibilizá-los a entender que esses pacientes, eles são muitos, eles precisam da nossa ajuda e somos poucos profissionais que temos a capacidade real de atendê-los como eles devem ser atendidos. A minha intenção é sensibilizá-los para que vocês percebam que esse é um tema que precisa de muito cuidado e muito afinco de nós profissionais, né, vocês profissionais futuros, para que esses pacientes mereçam um tratamento adequado, como todo outro paciente. E a história medicamentosa. Geralmente esse paciente ele tem outras doenças associadas, os medicamentos podem dificultar, por exemplo, o equilíbrio. E aí como que eu treino o equilíbrio de um paciente que já o próprio medicamento causa tontura? E a história familiar, ela é muito importante. Às vezes a família ela pode ajudar muito o paciente, como ela pode atrapalhar muito a evolução do paciente. E é importante a gente saber não só os aspectos sociais da família, como os aspectos de doença da família, para entender esse conjunto completo. E essa parte aqui é muito parecida com o que a gente já está acostumado. Mas, na parte do exame físico, a gente vem com uma outra diferença. A primeira coisa seria a avaliação de membros superiores. Mas por que a gente tem que avaliar membro superior se ele perdeu a perna? Pessoal, se ele vai usar a tecnologia assistiva como muleta, andador, cadeira de roda, como que ele vai fazer o uso disso se os membros superiores não estão funcionando? É a primeira coisa. Para eu até mesmo recomendar qual tecnologia assistiva nesse momento, antes da prótese ele vai utilizar, eu preciso saber se os membros superiores deles estão preparados para fazer essa força grande que é movimentar o corpo através do uso da tecnologia assistiva. O membro inferior preservado, ou seja, o contralateral, a amputação, o próprio coto de amputação, que faz parte do membro residual, membro que sofreu amputação, se há complicações e intercorrências e depois fazer uma classificação de funcionalidade desse paciente. No membro inferior preservado, quais características que eu devo prestar atenção? Na pele, por exemplo, qual a característica da pele? Se ela está mais espessa que o normal, se ela está mais fina, se ela está desidratada, e recomendar ao paciente o uso de cremes hidratantes caso ele não tenha alergia, porque uma pequena ferida pode ser a porta de entrada para uma nova infecção e novamente uma amputação, só que agora no membro preservado. Verificar a temperatura da pele. Se a temperatura está aumentada, pode indicar para a gente processo inflamatório agudo em curso. Se ela está diminuída, pode indicar algum tipo de estenose em vaso que leva a baixa oxigenação tecidual. Na coloração, se ela está avermelhada, novamente infecção. Se ela está amarronzada, não sei se vocês já perceberam, mas nos pacientes mais idosos, isso é comum de ver, quando você olha para o tornozelo do paciente, você vê uma coloração bem marrom. Mesmo em pessoas que são negras, você vê uma diferença de coloração bem importante só ao redor do tornozelo. Aquilo a gente chama de dermatite ocre. A dermatite ocre é um dos principais sinais que nós temos de que esse paciente tem insuficiência arteriovenosa, ou seja, tem algum problema vascular naquela área. E se tem problema vascular, ele pode ter uma propensão grande a sofrer uma amputação. Nós podemos verificar se está pele ou se a pele está pálida ou cianótica, né? Cianótica seria aquela cor mais azulada, que muita gente chama de roxa, mas vem de azul. A sensibilidade desse paciente naquele membro preservado, para verificar se tem alguma alteração nervosa. Verificação dos pulsos, principalmente do pedioso, que é aquele que a gente encontra no pé. O equilíbrio, se ele consegue se sustentar utilizando o membro preservado, a força, e se ele tem alguma outra deformidade, e se essa deformidade foi causada pela própria outra causa de amputação. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, sofreu amputação do membro direito, mas teve fratura no membro esquerdo. O esquerdo não foi amputado, mas ele foi fraturado, e que pode causar também uma complicação no seu tratamento. Mas a parte mais interessante para a gente, com certeza, seria do membro residual. E uma das partes do membro residual é o coto de amputação, que é aquela parte mais final, onde realmente a amputação aconteceu. Aqui é muito importante que a gente tenha acesso também aos exames de imagem desse paciente para verificar se há espículas ósseas, qual foi o nível correto, se foi desbastado, se não foi desbastado aquele osso.
que pode explicar bastante sobre a dor do paciente. No coto de amputação, nós devemos verificar como que está o estado da pele, se há presença de edema pós-amputação, como que está a cicatrização desse paciente, como a gente espera que seja essa cicatrização. O coxim terminal, que é literalmente a ponta do coto de amputação, vejam que nós temos 3 nomes distintos. Membro residual é o lado que sofreu a amputação. Coto de amputação é o local onde a amputação aconteceu naquele membro. E o coxim terminal é a ponta do coto de amputação. 3 coisas diferentes, não são sinônimos. A capacidade do paciente fazer descarga de peso sobre o membro amputado, a gente vai fazer isso, jogar mesmo o peso do corpo em cima do coto de amputação, se há deformidades já instaladas, presença de membro ou dor fantasma, ou ambas, as espículas ósseas, os neuromas e os enxertos cutâneos, quando são necessários. A gente vai falar cada um deles agora. Vamos começar na pele. O que a gente vai observar no coto de amputação? Beleza, esse coto ele tem lesão aberta? Se tem, como que é essa lesão, onde ela está localizada, se ela é grande ou pequena, qual o formato dessa lesão, se ela tem exudato, ou seja, se ela tem aquela aguinha saindo da lesão, qual o aspecto desse exudato, se ele é clarinho ou se ele é purulento. Purulento pode indicar para a gente, inclusive, uma osteomielite. Eu já recebi paciente assim com osteomielite pós-amputação. A sensibilidade dessa área, se ela está normal, se ela está com hiperestesia, uma hipersensibilidade local, ou se o paciente está com hipoestesia, que ele sente menos do que deveria, ou então se o paciente tem uma anestesia, ele não sente, ele perdeu completamente a sensibilidade daquela pele. A coloração, novamente, se está normal, avermelhada ou azulada, e o estado da pele se tem outras doenças associadas, como psoríase, eczema, dermatite, furúnculo. É muito comum o paciente que começa a enfaixar o coto, por exemplo, ter uma dermatite pela própria faixa, aquele abafamento do local. A umidade leva a essa dermatite. É bastante comum nos pacientes. E aqui a gente tem várias condições diferentes. Olha, alteração de coloração, como a gente pode ver, alteração de formato, de cicatriz, feridas abertas, olha, muitas feridas abertas, calos e outras coisas mais que nós podemos perceber. O edema também, ele é comum porque é uma cirurgia muito agressiva, a cirurgia de amputação, e o edema ele vai acontecer como uma resposta inflamatória do corpo, mas ele pode ser diminuído, por exemplo, com uma atadura rígida no local após a cirurgia, ou até mesmo engessar o membro após a cirurgia, pode essa contenção rígida impedir que haja um edema importante. Mas o enfaixamento de coto ele é muito bom para evitar esse edema, mas o enfaixamento ele começaria após a retirada dos pontos cirúrgicos. No caso das cicatrizes, o que eu tenho que esperar numa cicatriz boa? Eu espero que seja uma cicatriz regular, que ela esteja fechada, que ela esteja livre, ou seja, que ela não tenha aderências teciduais e que ela seja terminal no formato boca de peixe, como eu vou mostrar para vocês. O que eu não espero nas cicatrizes, mas que infelizmente acontece bastante? Muitos enxertos, descência de sutura, ou seja, quando os pontos abrem, cicatrizes muito irregulares ou hipertróficas, às vezes o paciente desenvolve até queloide no local da amputação, cicatrizes aderidas em que a cicatriz fica grudada na pele, você não consegue mobilizar aquele tecido, invaginadas quando são para dentro e fazem aquelas dobras, inflamadas, infectadas e purulentas. Infelizmente a gente vê bastante esse tipo de cicatriz chegando para a gente. Olha, descências de sutura, pontos abriram, cicatrizes que são terminais, mas não são regulares, de novo pontos que abriram. Aqui a gente tem uma cicatriz com um formato que é mais acima do que deveria, pontos ainda que estão infeccionados. Olha aí quantas cicatrizes nós podemos ter em fases diferentes. E esse seria o ideal. A cicatriz tem formato de boca de peixe, como eu falei para vocês. Essa é uma boa cicatriz que nós vamos encontrar nos membros inferiores de pacientes amputados. O coxim terminal é aquela parte mais pontuda e mais final do coto de amputação, e a função dele é ter como se fosse uma capa, um revestimento para as estruturas rígidas que estão ali atrás, como o osso principalmente. Eu preciso ter tecido mole para proteger a ponta do osso para que quando haja descarga de peso não doa, principalmente, né?
E é muito importante que esse coxim não seja raso, como é esse caso daqui, olha. Muita gente acha que o coto de amputação ele deve ter um formato que é um formato cônico. Cone, pra gente, é só lembrar da casquinha lá do sorvete do McDonald's que você tem. Aquilo é um cone. Só que o cone tem uma ponta. Se tem uma ponta, você tem uma área de pressão muito específica que causa dor, que causa abertura de ferida. Os cotos de amputação devem ser cônicos, eles devem ser cilíndricos, eles devem ter um formato cilíndrico e por igual. E nesse caso aqui, olha, a gente vê um coto de amputação que nitidamente é cônico. É o que acontece aqui. Provavelmente esse paciente vai abrir uma ferida na ponta do osso. As deformidades são diversas e elas acontecem após a amputação também por conta da musculatura que foi afetada, que continua forte, mas agora ela não tem tanta resistência assim porque o peso do membro foi reduzido, já que não tem o membro parcialmente, e pelas posições que o paciente vai se colocando após a amputação. Uma das piores coisas que ele pode fazer é ele está deitado, coloca uma almofadinha embaixo da coxa para ficar confortável, embaixo do joelho, porque, coitado, ele sofreu uma amputação. Essa é a pior coisa que ele pode fazer, porque ele vai favorecer o encurtamento em flexão. E depois, para resolver esses encurtamentos, demora muito tempo. É um tempo muito grande perdido para recuperar uma coisa que poderia ter sido orientada ao paciente. Portanto, nada de almofada embaixo do joelho, nunca. Evitar ficar sentado durante muito tempo. Se ele tem uma amputação em que o joelho está preservado, fazer extensão de joelho com frequência. E se ele tem uma amputação parcial de pé, tomar muito cuidado para que o pé fique sempre apoiado no solo, porque senão ele vai fazer uma deformidade muito comum, que é a deformidade de equinovar. O pé vai ficar caído. E aqui a gente vê várias deformidades. Um paciente que ele fica sempre em semiflexão, aqui o paciente ele não consegue fazer a extensão completa, a mesma coisa aqui. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente tem que resolver dois problemas. Antes era só a amputação, agora tem que resolver também a deformidade. Membro e dor fantasma são duas condições que podem acontecer. O membro fantasma é a sensação, a percepção de que o membro existe ainda quando ele não existe. E a dor fantasma é que esse membro que não existe dói. As duas coisas podem vir em separados. Pode só doer, ou você pode só sentir, ou elas podem vir em conjunto, que ainda é uma situação pior. É uma condição que infelizmente é comum, mas na maior parte das vezes ela é reversível. E a principal estratégia que a gente pode fazer para reverter a sensação e a dor fantasma seria fazer a dessensibilização de coto, e é muito dolorosa, porque a gente tem que apertar o coto de amputação. O enfaixamento compressivo é essencial. Paciente que tem sensação fantasma ou dor fantasma, você pergunta para ele se ele não enfaixa. Ele fala que ele não enfaixa. E ele começa a enfaixar, ele vai prontamente falar que a sensação fantasma ou a dor fantasma diminuíram muito. Terapias com espelho ajudam bastante também, são muito interessantes. A gente tem que fazer essas técnicas, por quê? Senão o paciente ele não vai conseguir protetizar adequadamente, porque essa dor pode impedir a sua protetização. As espículas ósseas, como a gente pode ver aqui, são essas pontas de osso, olha, que vão aparecendo após a amputação. E as espículas ósseas elas são muito comuns de acontecer quando o osso não é desbastado corretamente, ou seja, ele não é colocado no formato redondinho adequado durante a cirurgia, ou então em crianças. Por quê? A criança ainda está em fase de crescimento. O osso vai crescendo, vai criando aquela pontinha, e é como se fosse um esporão que vai te furando por dentro. Por isso, é normal que crianças que sofrem amputação precisam fazer novos procedimentos cirúrgicos para desbastar o osso, que ele está lotado de espículas ósseas. E os neuromas, pessoal, o que seria o neuroma? Quando um nervo é seccionado, quando ocorre a neurotimese, a parte terminal daquele nervo ele começa a crescer, criar pequenas ramificações e criar como se fosse um botão. Esse botão a gente chama de neuroma. É normal de acontecer e acontece com todo mundo. O neuroma não é um problema. O problema é onde fica o neuroma. Se o neuroma está muito na ponta, ele fica muito próximo da superfície, qualquer estímulo que a gente der ali vai dar uma dor absurda no paciente. Por isso o neuroma ele tem que ser sempre projetado para ficar protegido por tecido mole. E durante a cirurgia é feito justamente isso. A gente tem, se traciona o nervo e se faz a secção dele enquanto o nervo está tracionado. É como se fosse um elástico. Você puxa o elástico, corta, quando ele
é cortado, ele vai lá para dentro. E aí para dentro ele tem essa proteção dada pelo tecido mole. Se o neuroma está muito superficial e as técnicas de sensibilização não são suficientes para resolver o caso, é necessário fazer uma nova cirurgia para tornar o neuroma o mais proximal possível e não distal. E infelizmente a gente tem outras complicações que podem acontecer, como é o caso desse paciente aqui. Um paciente que já estava em fase final de protetização, ele estava quase indo para alta e, pelas outras comorbidades, ele teve um AVE. Ele começa a apresentar uma marcha ceifante no lado preservado, ok? Ele teve um AVE que acometeu o lado preservado e agora ele tem uma dificuldade, uma marcha patológica novamente. Ele volta para a fisioterapia para ganhar confiança e treinar sua marcha protética agora juntamente com a sua marcha ceifante. Vejam que isso é muito comum de acontecer. Muito, 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 muito. Sejam preparados para isso, ou para que o paciente sofra uma nova amputação enquanto ele está em tratamento com você, e você vai ter que saber manejar isso tudo. Outras intercorrências seriam os enfaixamentos incorretos, pacientes que não são orientados a enfaixar, veem no YouTube achando que está certo, fazem em casa, eles formam um garrote praticamente, porque tem técnicas específicas para se fazer o enfaixamento compressivo, ou em 8 ou em X, e aí acontecem essas deformidades aqui importantes que podem causar inclusive dor ou uma nova amputação no paciente. Com isso a gente pode ver aqui que a avaliação fisioterapêutica na fase pré-protética ela é essencial. A maior parte dos pacientes que são amputados são em decorrência de complicações da diabetes, mas não da diabetes em si, mas das complicações, em especial da doença arterial obstrutiva periférica. Muitas vezes a falta de acesso à saúde adequada leva uma pessoa à amputação, já que a amputação é o último recurso e não o primeiro. Todo o corpo do paciente deve ser avaliado na fase pré-protética, inclusive membros superiores. O enfaixamento compressivo é uma das principais estratégias que nós vamos usar com esse paciente na fase pré-protética. Deve-se muito evitar que o paciente utilize aquelas almofadinhas para evitar as deformidades, principalmente a abdução e flexão. E o paciente ele precisa, nessa fase pré-protética, ganhar aptidão e condicionamento físicos para se preparar para esse esforço que vai ser andar com a prótese. Muita gente acha que utilizar uma prótese é como calçar um sapato. Você calçou e sai andando. É uma frustração muito grande quando eles recebem isso. Porque é um trabalho que vai ser demorado de novo, tanto quanto foi o trabalho pré-protético. Mas é uma vitória a cada dia, eles vão se acostumando, eles vão percebendo que eles estão evoluindo, e aí é um trabalho que mutuamente, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, é muito gratificante. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse tema, que a mim agrada muito, e a minha função aqui é justamente tentar agradá-los ainda mais. Temos aqui algumas referências que vocês podem ler, são muito interessantes, caso vocês se interessem pelo assunto, ou então podem me perguntar, eu estou sempre à disposição de vocês, e foi um prazer, desejo muito sucesso nesse processo de formação de vocês, e a gente se vê aí em breve. Abraço, pessoal, tudo de bom, tchau, tchau.